Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fla. E estão sendo novo, já deixa aquele like, se inscreva, ative o sino e compartilhe nossos vídeos com os seus amigos, nação. Então eu quero trazer para vocês aqui uma série de posts que nós vamos reagir junto aqui do canal da ESPN Brasil, TV Ney Casagrande. Aqui tem palmeirense trazendo últimas informações do mais querido e amado do Brasil. A do Jorginho é boa, hein? O empresário tá fazendo aquela força em todas as frentes, inclusive postando uma foto ali meio fake, meio verdade. Não deixa de ser verdade, ele colocou ali, mas não estava sendo vendido. André, vamos começar aí então com essa tentativa de renovação em relação ao Gerson. O BAP falar e ironizar e falar do pai do Gerson talvez não seja o melhor caminho por hora, né? Mas o BAP já se mostrou no seu estilo bem personalista, de fazer as coisas, de vestir a camisa de presidente do Flamengo, assim, de maneira bem... que caracteriza o seu jeito de ser, e aí nas suas declarações isso fica claro. As pessoas que trabalham no Flamengo, obviamente, já perceberam isso também. Está fazendo a parte que ele considera correta como executivo, que ele é, na sua vida profissional, fora do clube, um cara que já participou de diversas negociações. Esse ambiente é o ambiente no qual ele sempre viveu do ponto de vista da sua trajetória profissional. O Flamengo é outra coisa, não se trata da sua empresa. É claro, né? A gente não precisa nem frisar essas diferenças. Mas uma declaração, muitas vezes, é apenas uma declaração aqui ou de desdém ali. Essas situações fazem parte de conversas que estão travadas ou não estão indo, na opinião de uma das partes, no sentido certo, ou seja, o sentido que aquela parte quer que a negociação tome, e às vezes existem repercussões que fazem com que as coisas mudem. O Flamengo precisa do Gerson, me parece que o Gerson é extremamente feliz no Flamengo, ele deve ter propostas, pelo nível que ele apresenta como jogador de futebol, é claro que ele tem opções de fazer outras escolhas, mas eu duvido mesmo, que o próximo contrato do Gerson não seja assinado por ele e pelo BAP. E pelo Marcão também, dando ok. Sim, claro. Um visto, né? Pelo pai é isso. Aquele visto. A vista aqui, vista todas as páginas. Vai, meu filho. Vamos lá. Assina aí. Bom, hoje também foi dia de novidades em relação ao Super Mundial de Clubes da FIFA. Isso porque o León, um clube mexicano que estava no grupo do Flamengo, não vai mais participar da competição. O Antônio Chamorro explica pra gente. Do Flamengo, então ele ficou assim, né? Continua com o Esperance, com o Chelsea, mas agora tem esse clube que deve vir da CONCACAF também para completar o grupo D do Super Mundial de Clubes da FIFA. André Kfouri, a FIFA já tinha falado desde o final do ano passado que estava investigando os dois clubes. O resultado, acho que demorou um pouquinho para sair, porque em março está muito em cima do Super Mundial, mas agora, provavelmente, o León não estará mesmo no Mundial de Clubes, mesmo que vá até as últimas instâncias para tentar fazer com que o clube esteja nesse Super Mundial. Como é que você vê? Assim, é meio bagunçado o negócio. A primeira coisa que me chamou a atenção foi a demora, né? Nessa investigação, que é conhecida publicamente faz tempo, o caso, né, conhecido publicamente faz tempo, e só agora, meio às portas do torneio, dá pra gente dizer isso, anuncia-se uma decisão no sentido de desqualificar um dos participantes do Campeonato Mundial que a FIFA organiza com tanto cuidado, com tanto capricho da sua parte, com tanta intenção para que dê certo, seja um sucesso de público, que os estádios estejam cheios. Isso aí já me parece um desafio que não será alcançado. Eventualmente, alguns jogos, é claro, né, vão movimentar mais pessoas, mas eu não sei, pelo que aconteceu até agora, né, e pelo que se sabe dos números de venda de ingressos, se o torneio vai ser considerado um sucesso nesse aspecto. De qualquer maneira, me chamou a atenção essa demora e o anúncio praticamente em cima. É um time que vem da mesma confederação, da mesma região, deve ser um time de nível semelhante. Não acho que vai fazer, do ponto de vista esportivo, muita diferença. É claro também, né? O León vai correr atrás dos seus direitos, como se diz aí, para ver se reverte essa decisão. Mas me parece que o caso do León vai ser difícil de mudar. O León vai ter que pensar
em disputar o próximo Mundial. Pois é, o Leão inclusive entrou com o pedido informando que o Manchester City e o Girona participaram da Champions, são do mesmo grupo. Por que que o Leão e o Pachuca não podem? Bom, veremos o que é que vai acontecer, mas quando a FIFA geralmente diz uma coisa, é muito difícil que as coisas... E o Pachuca, nesse caso, que eu acho que deve ter tido um frio na espinha, né? Também. E agora, pelo menos, deve estar se sentindo mais tranquilo. Mais aliviado, né? Bom, vamos lá, Fãs de Esporte, seguindo o esporte... Todos os clubes, todas as federações, de forma submissa, porque você libera os jogadores para as seleções e recebe os jogadores todos trupiados. Aconteceu com o Gerson na seleção brasileira e agora com o Arrascaeta. Então é um absurdo isso que acontece. O Arrascaeta claramente é um jogador que tem problemas físicos. Tanto que o Felipe Luiz dosou o Arrascaeta neste início de temporada no Campeonato Estadual, conquistado pelo Flamengo, disse com uma boa estratégia. E aí, vai para a seleção uruguaia, o Bielsa bota para jogar. Num jogo super intenso contra a Argentina. O pau comeu nesse jogo. Foi um jogo horroroso, aliás. E aí acontece isso. Tá? Eu vou falar mais sobre esse absurdo nesse vídeo que tem o oferecimento Bandbet. O assunto aqui. O repórter competentíssimo, aliás, do Grupo Globo, Rafael Sebila, disse antes da partida que o Arrascaeta precisou receber massagens na coxa e passar um spray na coxa dele. Ou seja, ele não estava em condições de jogar. Mesmo assim, o Marcelo Bielsa o estourou. Veja, é óbvio que o Bielsa tem que brigar pelos interesses da seleção uruguaia, né? É isso que ele tem que fazer. Botar o jogador que ele acha melhor naquele momento para jogar. A questão é o número de jogos de data FIFA. O absurdo ao qual o clube é submetido. Uma vez que o clube faz uma preparação toda especial para contar com o jogador no ápice físico, na fase crítica da temporada, e perde essa oportunidade por causa da maldita data FIFA e das seleções. Aconteceu com o Arrascaeta, um jogador que tem fragilidades físicas, todos sabemos disso, faz tempo, aliás, desde 2021, quando ele tinha aquele problema no pubis, aliás, jogou a final da Libertadores contra o Palmeiras, porque era a final de Libertadores. Foi para o sacrifício. Em 2022, o mesmo problema, e aí ele vem sofrendo com problemas físicos desde então. É uma pena, porque é um craque. É um craque. Agora, o caso do Gerson me parece ser ainda mais grave, porque o Gerson sentiu dores na coxa esquerda no Fla-Flu decisivo do Campeonato Carioca, empate por 0-0, o Flamengo se sagrando campeão. Ele foi substituído, não sei se você se lembra, no final daquele jogo. E aí o que acontece? A seleção brasileira o convoca. E aí o jogador adora a seleção. Adora a seleção. Adora servir a seleção. Esse papo de que ele prioriza o clube é balela. O jogador gosta de servir a seleção. E aí o Gerson é escalado como titular na partida contra a Colômbia pelo técnico Dorival Júnior e sai com 29 minutos de jogo porque não aguentou, porque tinha um problema muscular. Aí faz um exame, o Flamengo tem uma excelente notícia de que é uma lesão grave, mas e aí no jogo contra o Internacional, que é uma pedreira para o Flamengo, é uma verdadeira pedreira para o Flamengo. O Internacional é um bom time, atual campeão gaúcho, depois de muito tempo, bem treinado pelo Roger Machado, e o Flamengo precisaria da sua força máxima para este jogo. E será que vai ter? Eu acredito que não. Arrascaeta teve esse problema no jogo entre Argentina e Uruguai. Gerson teve esse problema no jogo entre Brasil e Colômbia. São dois dos principais jogadores do Flamengo. Aí você vai falar, o Arrascaeta não está jogando bem. Ele está num processo de crescimento físico. Ele não vai estar 100% agora, tecnicamente, porque ele está fisicamente abaixo dos outros. E aí volta a estaca zero. Todos aqueles jogos em que o Felipe Luiz poupou o Arrascaeta viram inúteis. Porque ele volta agora a estaca zero, ou seja, vai ter que começar todo o processo de novo, vai perder jogos do Flamengo. Então é um absurdo esse negócio de data FIFA. Esse número elevado de jogos. São 18 nas eliminatórias sul-americanas, em que se classificam 6 times
E o sétimo ainda vai para uma repescagem, ou seja, 70% das equipes, porque são 10 disputando. Eu já falei, já dei exemplos aqui no canal. Em 1985, a seleção brasileira jogou 4 jogos para se classificar para a Copa do México em 86. 2 contra o Paraguai, 2 contra a Bolívia. Em 1989, o Brasil jogou 4 partidas para se classificar à Copa da Itália em 1990. 2 contra a Venezuela, 2 contra o Chile. Então você pode fazer isso, mas é claro que a Conmebol quer faturar, quer ganhar dinheiro. Todo mundo quer faturar. Em cima dos clubes, que têm os jogadores sob contrato. Vai dizer que o Flamengo não seria campeão brasileiro se o Pedro não tivesse se... Por quê? Porque ficou com a imagem do Danilo da seleção brasileira jogando de lateral direito, que recentemente o Danilo não tem sido mais lateral direito. Lá na Juventus ele era zagueiro e andou fazendo boas temporadas lá. O caso do Danilo é um caso muito parecido com o do Jorginho, porque chega um determinado momento da carreira do jogador, quando ele entra nessa faixa de 33, 34 anos, os grandes clubes da Europa começam naturalmente a promover uma renovação no elenco. E esses caras vão perdendo espaço por uma questão de idade, mas não é por uma questão de qualidade. É por uma questão de intensidade para o ritmo deles lá, né? Você pode reparar que a maioria que chega nessa faixa aí de 34, 35, já começa ou a jogar em equipes menores da Europa ou ir para outras partes do mundo. Né? Vai jogar lá no Oriente Médio, vem aqui para o futebol brasileiro, vai jogar lá nos Estados Unidos na MLS. Então o caso do Danilo é um caso muito parecido com o do Jorginho, né? O Danilo, ele veio e quando ele chegou e começou a jogar, ficou todo mundo assim, porra, caraca. Mas por que isso? Porque a maioria do público aqui no Brasil não acompanha o futebol internacional. A galera vê os grandes jogos. Por exemplo, Real Madrid e Barcelona, o povão vê. Final da Champions League, o povão vê. Algum jogo que tenha um duelo especial envolvendo grandes estrelas do mundo da bola, a galera vê. Agora, o campeonato todo, Premier League, todas as rodadas, Série A italiana, todas as rodadas, La Liga, todas as rodadas, quem assiste isso é um nicho, um público segmentado, grande, um público mais jovem, a galera do videogame se amarra, e quem é apaixonado pelo futebol internacional. Porque o povão, ele acompanha mesmo o time dele. O cara quer saber do Flamengo, do Vasco, do Botafogo, do Palmeiras. O cara está mais ligado no Botafogo e Madureira do que no Real Madrid jogando contra o Valladolid. Ele vê o Botafogo Madureira. Então, as pessoas que comentam isso não acompanham, não conhecem muito. O Jorginho é o mesmo caso do Danilo. Hein? O Danilo, nos poucos momentos que ele esteve em campo no Flamengo, já deu para perceber o nível dele elevadíssimo e ele jogando com frequência, a possibilidade dele ser titular do time do Felipe Luiz é muito grande e jogar até mesmo com 3 zagueiros, o Felipe arrumar uma solução tática para colocar ele, o Léo Ortiz e o Léo Pereira. E o Jorginho é igual. O Jorginho tem um nível técnico acima da média. É um jogador com uma carreira consolidada na Europa. Só que para os padrões europeus ele começa a entrar naquele ciclo descendente, mas que aqui pode fazer com que ele jogue mais 3, 4 anos num nível elevadíssimo. Nós temos exemplos no futebol brasileiro de jogadores com 37, 38 anos que estão aí jogando muito bem. Eu posso citar o Thiago Silva, que é um zagueiro extraordinário, e o Hulk, atacante, né, que é um grande profissional, é um atacante muito bom. Ou seja, esse cara vem para cá, ele vai deitar, gente. Bota aí no YouTube, Jorginho, Arsenal, Chelsea, Napoli. Ele é um construtor de jogadas. Ele é um volante que cria espaços, cria situações, organiza times. E eu estou muito curioso, caso ele venha, eu acho que vem,
para ver ele encaixado no esquema do Felipe Luiz. Porque ele é um jogador que tem tudo, e com certeza o Felipe viu isso e foi falar com ele, cara, você é o jogador. Eu diria que 80% do meu tempo eu uso a Monday. No meu time, porque ele dá cadência ao jogo, ele organiza o jogo, ele pifa a bola, ele faz assistências, ele lá de trás, ele joga como um meia mais recuado. Só que o meio-campo do Flamengo tem Pulgar, tem De La Cruz, eles estão formando uma dupla de volantes excepcional. Hein? O Pulgar mais cadenciado, mais técnico, o De La Cruz mais dinâmico. Os dois estão jogando muita bola. Aí você tem o Arrascaeta e o Gerson, que são dois jogadores históricos no Flamengo. E dois jogadores de enorme qualidade também. Só que o Jorginho ele vai entrar e ele vai dar ainda mais qualidade a esse time do Flamengo, que já tem Rossi, trabalha muito bem a saída de bola, com os pés excelente. Léo Pereira e Léo Ortiz são zagueiros técnicos. O Léo Ortiz, então, é brincadeira. É covardia o que ele joga. O Danilo é tudo isso que eu falei. Ele é um Jorginho zagueiro. Chegou no Rio. Todo mundo sabe que ele tem um acordo verbal com o Flamengo. Obviamente que muita coisa ainda precisa ser analisada. Eu estava assistindo um vídeo lá no canal do Paparazzo Rubro Negro. O Paparazzo estava lá. E aí ele falou que ele estava lá de férias. Não descartou a reunião com o José Boto, mas é aquele negócio, né? Vamos ver, tá, não sei o quê. Mano, tamo aí, tamo junto, sabe assim? Quando o cara, ele não quer ficar se comprometendo, ficar criando expectativa na torcida. Tem toda uma etiqueta, né? Uma formalidade que eles seguem. Segundo o jornal O Globo, o atleta vai ter sim uma reunião com o José Boto. O José Boto também não descartou isso. E ele já tem apalavrado e ele vai trazer a família para conhecer o Rio de Janeiro. Então essa visita dele, embora ele falou lá pro Paparazzo que é de férias, segundo o jornal O Globo, não é simplesmente umas férias, mas sim conhecer ali a cidade do Rio de Janeiro, com a esposa, com a família dele, porque uma parte da família dele vai se mudar. Então ele precisa do aval de esposa e também dos pais dele, que provavelmente também vão vir pro Rio de Janeiro se o atleta assim assinar com o Flamengo. Agora eu vou falar uma coisa pra vocês, meus amigos. Se o Jorginho assinar com o Flamengo, aí vai ser um senhor meio de campo, hein? Vai ser um senhor meio de campo. É um ótimo jogador. Um ótimo jogador. Se ele assinar com o Flamengo vai estar muito bem, mas muito bem municiado no seu setor intermediário, que eu vejo o setor intermediário como o coração de uma equipe. É o coração. É o coração que alimenta e oxigena, né, todos os outros setores. Então, quando você tem uma zaga boa e um meio-campo que ganha na marcação, mano, é dois obstáculos, são dois blocos para a equipe adversária ter que passar. Fica mais difícil. Fica mais difícil. Porque o domínio do jogo, o controle do ritmo acaba sendo da equipe que tem esse ganho numérico e também de marcação no setor intermediário. Então o setor intermediário é tudo. Time que não tem controle do meio campo, vocês podem ver, acaba passando sufoco o jogo inteiro ou acaba tomando gol e saindo com derrota. Se o Jorginho vier pro Flamengo, vai ser um senhor meio campo. Vai ser um senhor meio campo mesmo. Por falar em idas e vindas, tem uma notícia aqui do Antônio Capixaba. Boa noite, RMP. Como foi a sua cirurgia? Já falei aqui, muito boa, graças a Deus. Coloquei mais um stent no coração. Isso não quer dizer rigorosamente nada, é super normal e eu estou super bem, Marco Antônio. Eu também sofri um ataque cardíaco em 2013, graças a Deus não deu nada, nem sequela alguma. No meu caso, o exame do cateterismo foi realizado por uma sonda com câmara pela perna. O meu primeiro, o Marco Antônio, perdão, eu nunca tive um infarto. Eu dei sorte de nunca ter tido um infarto. Eu me senti... A minha recuperação, obrigado. O Rafael me pergunta se eu errei o horário. Não errei o fuso horário, não, Rafael. Apenas eu queria ver Argentina e Uruguai.
Até porque o Uruguai, a série de jogadores do Flamengo. Então, eu queria ver De La Cruz, eu queria ver Arrascaeta, eventualmente Varela. Varela eu não vi. Arrascaeta, infelizmente, eu vi sair machucado. E De La Cruz entrou no segundo tempo e até jogou direito. Mas a seleção uruguaia é uma bagunça, né? Eu acho isso engraçado, eu queria conversar isso com vocês. Tem determinados treinadores que eles têm uma torcida na imprensa gigantesca. E até entre eles mesmo, na classe. Eu acho que muitas vezes injustificado. Um deles, por exemplo, é o São Paulo. Meu Deus do céu. Como o São Paulo, depois dessas merdas todas que ele andou fazendo nos últimos clubes, até a coisa diminuiu. Mas até bem pouco tempo atrás, o São Paulo era tido e havido como um dos grandes treinadores do mundo, mundial. Nós vimos o que foi no Flamengo, né? Aliás, vi uma entrevista dele recente, é impressionante, né? Como eles gostam de vender as versões. Ele disse que o trabalho dele estava indo muito bem, até que houve aquele soco, o problema do soco. E ali acabou tudo. Bom, ali acabou tudo mesmo, mas não é verdade que o trabalho estava indo muito bem. Longe disso. Não é verdade. O trabalho não estava indo muito bem. Agora, ele revelou uma coisa que é importante a gente saber, né? Que o Landim foi quem não deixou ele ir embora. Ele queria ir embora. Ele queria sair junto com o preparador, que é parceiro dele de anos a fio de trabalho. E o Landim não deixou. Ou seja, nós devemos, de fato, a perda daquela Copa do Brasil ao Landim, que segurou o São Paulo. Aliás, o Landim era um dos muitos deslumbrados com os nossos São Paulo. Landim, Valinha, essa turma toda da Chapa Azul tinha uma admiração fantástica pelo São Paulo, embora o São Paulo não tenha feito aqui no Brasil rigorosamente nenhum trabalho que justifique tamanha idolatria. Ele no Santos, ele foi vice-campeão brasileiro. Ganhou algum título? Não ganhou nenhum. No Atlético Mineiro, ele foi campeão mineiro. Porra, ser campeão mineiro no Atlético Mineiro é quase que uma obrigação, né? Lá é 50% para cada um. Uma hora você tem que ganhar. No brasileiro, acabou terceiro ou quarto, com o clube vivendo um caos absoluto. Que foi o que eu sempre falei dele. Aonde o São Paulo vai, ele transforma o departamento de futebol do clube num hospício. Um hospício de malucos como ele. Ele é um maluco. O São Paulo é um maluco. Não pode ser normal quem assiste ao jogo da maneira que ele assiste, andando para lá e para cá sem parar. Nem ver o jogo ele pode ver bem assim, daquela maneira. Mas, enfim, eu estava falando do São Paulo porque eu queria chegar no Louco Bielsa, que é o técnico desta Celeste, que acaba de perder para a Argentina por 1-0 em Montevidéu, sem jogar pedrinhas. Vou repetir, sem jogar pedrinhas. Perdeu para uma Argentina que não tinha Messi, que não tinha Lautaro Martínez, que não tinha Depou, que não tinha uma porção de jogos. Vamos aqui para mais notícias aqui do mercado da bola do Flamengo, nação. Real Madrid pode desembolsar aí mais de 50 milhões de euros por o L do Flamengo. Clube espanhol, gigante espanhol, né? Real Madrid aí, time que tem muita grana, o time mais rico do mundo. Procura aí por um lateral direito no mercado e o jogador do Flamengo aparece entre as opções, né? O Real Madrid sempre gosta de contratar jogadores jovens, por isso que está dando bastante atenção aí no lateral direito do Flamengo. A posição mais carente aí da equipe do Real Madrid atualmente é certamente a lateral direita. Sem jogadores de ofício na posição, o técnico Carlos Ancelotti vem improvisando aí Lucas Vazquez e Federico Valverde no setor. Então o Real Madrid, por isso o Real Madrid volta a sua atenção no mercado da bola para a oposição. E o ex-ídolo da vez e do seu principal alvo no momento se trata de Wesley, aí seria ventilado aí no clube merengue, considerado um dos melhores laterais direito da atualidade no Brasil, convocado para a seleção brasileira, estreou aí nessa última quinta aí, entrou muito bem, camisa 43 rubro-negro, entrou bem e foi muito elogiado aí pela crítica esportiva na Europa. O jornal Marca aí chamou aí de fator decisivo para a vitória da seleção brasileira, comandada aí por Davi Luiz ou Dorival Júnior sobre a equipe da Colômbia. Carlos Ancelotti vem sondando aí o mercado atrás de jovens talentos para lapidá-los aí, tê-lo à disposição no melhor momento.
com os principais jogadores a começar a alcançar idades avançadas. Recentemente o Real Madrid sondou aí outro jogador de 19 anos, né? Mas viu aí que estava um pouco caro. Mas o Flamengo aí, se basear nos interesses do Real Madrid, pode aí ter um valor aproximadamente de 50 milhões de euros. Seria um grande reforço aí. Ambos são avaliados por 50 milhões de euros aí. Pode ser vendido muito acima disso. Então já está especulando aí que o valor de mercado dele já está acima de 150 milhões de euros. Seria uma baita venda aí do Flamengo, a maior venda da história aí do Flamengo, aí, uma das maiores do futebol brasileiro. Essa aí, nação, principalmente para o lateral direito, né? Seria uma venda marcante aí. Seria o lateral direito disparadamente mais caro que um time do Brasil conseguiu vender aí para a Europa. Torcer aí que o Flamengo se garanta, consiga uma boa renda, né? Uma boa venda aí com o Wesley. É um bom jogador, só tem 19 anos, tem um futuro enorme aí no futebol europeu e pela camisa da seleção já demonstrou aí que ele tem qualidade técnica aí de ser titular da seleção brasileira.